Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos na casa do nosso Deus. Nossos amigos também que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos. Sintam-se abençoados por Deus também nessa noite, mais uma noite de adoração ao nosso Deus, nessa Semana Santa. Hoje, o encerramento dessa semana, nós vamos também iniciar agora cantando a música do tema da semana. Então, quando tocar a música, os irmãos também em casa podem nos acompanhar cantando juntamente conosco, adorando o nosso Deus. Graça me alcançou.
Amém. Convido a todos também para nós continuarmos nosso louvor a Deus. Vamos cantar mais uma música, um milagre. Mas antes, só um recadinho. Não esqueçam, você que está em casa, para mandar seu nome completo ali na mensagem, no chat, para concorrer no final aos brindes. Então mande seu nome completo, escreva ali o seu nome completinho para participar dos brindes, do sorteio dos brindes. Vamos louvar a Deus então com mais uma música, um milagre. Jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço Boa noite a todos. Boa noite você também que está em casa. Neste momento eu convido você a se inclinar
e também fechar os seus olhos para orarmos para o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, querido Pai que está no céu, neste momento, ó Deus, estamos aqui para pedir a tua orientação, a sabedoria divina, ó Deus, para que a gente possa entender, ó Pai, aquilo que vai ser pregado aqui nesta noite. Que o Senhor possa também estar derramando bênçãos sem medidas na vida do pregador, Senhor. Que teu Espírito Santo possa atuar sobre a pessoa que irá abrir e explanar a tua palavra nesta noite, Senhor, para que possamos compreender e entender o que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Agradeço, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença, Senhor. Que o Senhor se faça presente neste meio. Nós te oramos e te agradecemos neste exato momento e te pedimos em teu santo nome, Jesus. Amém. Boa noite. Estamos encerrando hoje a nossa Semana Santa. Começamos no sábado passado, uma semana inteira de muitas bênçãos. E hoje eu gostaria de agradecer a equipe que ficou por trás dos bastidores. Então, eu gostaria de agradecer ao Ayrton e o Daniel, que trabalharam a semana inteira no som, que nos proporcionou a gente poder fazer as lives. Muito obrigado, Ayrton, que veio a semana inteira. Muito obrigada, Daniel, que alguns dias da semana veio dar uma força para o Ayrton. Queria agradecer a Beth, que veio trabalhar também na recepção, recebendo as pessoas. Agradecer a Estela e o Enio, que nos ajudaram durante a semana também, todo mundo trabalhando. Agradecer o Gelson, nosso ancião, que passou a semana inteira conosco. Agradecer o pastor Bruno, que é o pastor do distrito, que esteve uma noite com nós. Agradecer o pastor Marcos Sampaio, que é o nosso pastor, que é o que cuida da igreja do Lindóia. Um agradecimento muito, 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 muito especial aos jovens da Floresta, que fizeram a programação durante quase toda a semana, que foi uma bênção ter esses meninos aqui conosco. A gente ficou muito feliz, muito agradecida, e já fica o convite para vocês. A nossa igreja está aberta, à disposição, para vocês retornarem. A gente ficou muito feliz mesmo com a participação de vocês. E um agradecimento também muito especial. Eu esqueci da Fani, desculpa, Fani. Muito obrigada, Fani Fagundes, que incansavelmente, no sorteio dos brindes, na organização do programa. Muito obrigada, Fani. E um agradecimento especial para o pastor David, que é uma parceria nova que a gente fez do Mais Vida e Saúde, da igreja aqui do Lindóia, junto com o CVS da Zona Norte. E ele esteve conosco também nos ajudando. E não só na Semana Santa, mas é uma parceria do Mais Vida e Saúde, que a gente faz os programas na terça-feira e nas quintas. Muito obrigada, pastor David, muito obrigada mesmo pela sua participação, pela sua parceria conosco. E agradeço, se eu esqueci de alguém, pensaram que eu tinha esquecido, né? Esqueci não. A gente tem 2 jovens que estão trabalhando com nós esse ano, que é as meninas do Ano em Missão. E a gente está mega feliz porque elas vão passar o ano inteiro conosco. Então, muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Sara, por participarem não só da Semana Santa, mas por ficarem este ano inteiro com nós, trabalhando em todos os departamentos evangelísticos, na organização dos cultos. Muito, muito obrigada, meninas, e sejam muito bem-vindas à Igreja do Lindóia. Obrigada, meninas. Esqueci de alguém? Se eu esqueci de alguém, me desculpem, mas eu agradeço de coração a todos os envolvidos que trabalharam durante a semana. Muito obrigada. Boa noite a todos, então. E nós não poderíamos deixar de agradecer a uma pessoa muito especial, que é a Senira, né? Que estava aqui também, a Márcia, o Antônio, né? A Eliane, as nossas amigas, e a você que está em casa, você que colocou
seu coração, que se... Me esqueci. Você que colocou seus pedidos, que colocou seu nome no chat. Então, muito obrigada a todos vocês. Nós aqui da Igreja do Lindóia estamos muito, muito, muito felizes. Mas eu tenho certeza que tem um ou mais que está mais feliz ainda. Ele está muito feliz, que é o tema do nosso assunto de hoje. Quem é que nós falamos hoje? Sobre quem que nós falamos hoje? Que dia é hoje? Páscoa, né? Então, será que eu vou falar do coelhinho da Páscoa? Será que é do coelhinho da Páscoa? Quem é? Quem é o mais importante do dia de hoje? Olhem só. E eu amo um hino. Eu coloquei, hoje passei mensagem para várias amigas, para várias pessoas, e eu coloquei o hino que eu mais gosto de todos. E nós vamos cantar depois no final, que é Porque Ele Vive, né? É um hino lindo, maravilhoso. E ele diz que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, as coisas ruins desse mundo vão acabar. E esses dias eu estava conversando com uma colega lá no posto onde eu trabalho, e ela disse para mim assim: como é que tu tens certeza que Jesus viveu nesse mundo e não pecou? Como é que vocês têm certeza? Vocês já pensaram nisso? São coisas que às vezes vêm na cabeça não só das outras pessoas, mas, né, do mundo inteiro. E já passou pela minha cabeça, sim. Mas como é que eu tenho certeza que Jesus nunca pecou? Porque Ele ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse tido qualquer pecado durante qualquer momento, já pensaram num pensamento? Porque pecado não é só os atos, né? Então, qualquer pecado que Ele tivesse tido, Ele não teria ressuscitado. Então, olhem o grande milagre, né? Nós estávamos cantando agora, né, o louvor, né, o milagre. Qual é o maior milagre de todos, né? Qual é o milagre mais importante? Jesus ter ressuscitado. E Ele, tendo ressuscitado, Ele nos deu a chance da vida eterna. E então, vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje nós estamos no último dia da nossa Semana Santa. E nós vamos continuamos os cultos nos domingos, né, os sábados, domingo, e as lives na terça-feira. Mas desse ciclo da Semana Santa, hoje se encerra. E não poderia ser outro assunto, senão o próprio Cristo, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 24, versículo 36. Você tem sua Bíblia aí? Seu celular? Pode ser. Abra a sua Bíblia em Lucas 24, verso 36. Vamos ver o que Deus tem para dizer para nós no dia de hoje. Qual é a mensagem que Ele tem? Agora, com a nossa Bíblia aberta, então, vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, pelo milagre que o Senhor faz na vida de cada um de nós. Muito obrigada por este momento, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelas Tuas orientações. Te peço agora, Pai querido, que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco e nos dê entendimento da Tua palavra, que nós possamos entender e aceitar nos nossos corações o que o Senhor quer falar para cada um de nós. Modifica as nossas vidas, nos transforma, nos molda, de acordo com a Tua santa vontade. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Então, em Lucas 24, um pouquinho antes, no final, Lucas 23,
Eu preciso só dar uma introdução aqui para entender melhor esse contexto. Lucas 23 está falando da morte de Cristo. E então, na sexta-feira, Jesus Cristo foi crucificado e ele foi morto. Ele morreu na sexta-feira. E aí, no sábado, ele foi, no final, né, ao pôr do sol, na sexta-feira, ele foi enrolado em lençóis e foi colocado no túmulo, né, de José de Arimateia. Gente, enrolou a língua. Então, as mulheres, naquela época, o corpo ele era embalsamado, né? Ele era preparado, ungido com óleos e coisas. E isso, no sábado, não foi feito nada. Então, assim, ó, em Lucas 23, versículo 56, dizia assim: então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, as mulheres descansaram no sábado, segundo o mandamento. No domingo, então, cedinho, elas prepararam tudo, e elas foram até o túmulo para preparar o corpo do Cristo, né? E chegou lá, elas encontraram o túmulo vazio. Então, elas voltaram, elas ficaram assustadas no início e elas acharam que alguém tinha roubado, né? E elas viram 2 varões, 2 anjos vestidos de branco, que disse para elas que o Cristo tinha ressuscitado. E elas saíram felizes dali e foram correndo contar para os discípulos. Quando elas contaram para os discípulos não acreditaram. E voltaram lá. E aí, eles viram, né? Aí o discípulo viu que realmente tinha ressuscitado. Enquanto isso, no caminho, no versículo 13, em Lucas 24, no versículo 13, já vai contando ali a história, está contando a história dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, eles estavam caminhando. Emaús ficava em torno de 11 quilômetros longe de Jerusalém. E esses discípulos, eles iam contando e reclamando e chateados, porque o Cristo tinha sido crucificado. E eles achavam que Cristo, até o último momento, ele ia descer da cruz e ia libertar o povo ali. Então, eles queriam um rei ali para Israel. E eles não tinham entendido a mensagem de Deus. E o próprio Jesus chegou até eles e continuou caminhando com eles. E foi conversando com eles, e foi falando sobre os profetas, sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. E eles não se davam conta, porque eles estavam tão concentrados nos seus problemas, que eles não se deram conta. E aí, quando eles pararam para orar, né? E quando eles chegaram lá na casa deles, eles entraram e foram convidaram aquele estranho, né? Aquela pessoa que estava caminhando junto com eles para entrar. Aquela pessoa, na hora da oração, todo mundo fechou os olhos e foram orar pedindo a bênção sobre o alimento. E aí eles se concentraram, eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram a voz do próprio Jesus. E aí eles reconheceram o próprio Cristo. Isso, então, está lá em Lucas 24, do versículo 13 em diante. E aí, quando eles se deram conta, eles abriram os olhos e viram o Cristo ali e desapareceu. E eles ficaram tão felizes. Nossa, eu vi o Cristo, realmente ele ressuscitou. E eles voltaram. No mesmo momento, eles tinham caminhado 11 quilômetros para ir e caminharam agora para voltar. E chegaram lá entre os discípulos e contaram isso. E aí começa a nossa
questão de hoje. Então, eles chegaram, os discípulos estavam reunidos, e eles contaram que eles tinham visto, o que tinha acontecido com eles, que eles caminharam junto com Jesus. E aí, no verso 36, diz assim: falavam ainda estas coisas, ou seja, os discípulos de Emaús estavam contando para eles o que tinha acontecido. Então, falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz esteja convosco. Olha que lindo. Jesus, aonde ele vai, ele leva paz. Você está precisando de paz? A gente precisa de paz no mundo que a gente está vivendo? Jesus, aonde ele vai, ele leva paz. E às vezes a gente não acredita que é o próprio Cristo que está falando com a gente. Eles, porém, no verso 37, surpresos e atemorizados, acreditavam que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Jesus disse, né? Então, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, e apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Você já viu um espírito comendo? Né? Os espíritos, como se muitos acreditam, eles não comem, eles não precisam de comida, né? Eles não têm matéria. Então, o próprio Cristo ressuscitado, ele tem matéria, ele tem carne, ele tem ossos, né? E ele come com os seus companheiros, né? Com os seus discípulos, com seus amigos. Então, Jesus, nós temos algumas coisas que Jesus faz na nossa vida quando nós encontramos Jesus. Primeiro, que ele transforma nosso pânico, nosso medo, ele transforma em paz. Ele nos dá a paz. Ele transforma a nossa confusão, ele nos dá entendimento. Segunda coisa, ele nos dá entendimento. Porque vocês lembram que eu falei, quando ele estava caminhando com os discípulos lá em Emaús, ele foi explicando, ele foi dizendo: mas vocês não lembram que o Cristo falava que era importante que ele morresse, que ele fosse crucificado, que ele ressuscitaria, né? E aqui Jesus explica, no verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda aqui convosco. Importa-se cumprir tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Até aquele momento eles não tinham entendido. Eles conviveram com o próprio Cristo, eles aprenderam do próprio Cristo, mas eles não tinham entendido. Então, naquele momento, abriu o entendimento. Por isso que quando nós vamos ler a Bíblia, nós pedimos a presença do Santo Espírito, né? Do Espírito Santo, porque para nos dar entendimento, porque Jesus ele transforma a confusão em clareza, ele nos dá entendimento. E no verso 46, diz assim: e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Então, Jesus nos dá
ele diz que os discípulos da época, eles eram testemunhas e nós hoje somos as testemunhas. Né? E ele nos dá uma missão. Ou seja, hoje em dia, a gente vive a gente vê muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas passando por vários tipos de problemas, ansiedades e coisas, porque muitas vezes as pessoas não têm propósitos na sua vida. Né? Então, ou os propósitos são muito passageiros, são situações muito efêmeras. E Deus, ele transforma a nossa perplexidade, né? Ou seja, o nosso espanto, ele transforma num propósito. Ele diz que nós temos um propósito, nós temos um porquê de estar aqui neste mundo e de ter passado por tudo que nós já passamos até o dia de hoje, que é ser suas testemunhas, que é mostrar. Olha no verso 49, olha que lindo, diz assim: e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Para quê? Para que esse poder? Que poder ele está falando? O poder vindo de Deus, para sermos testemunhas, para irmos adiante, para, no verso 47 diz assim, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Quem é que vai levar essa mensagem que o perdão existe e que a gente precisa pedir perdão para Deus e que a gente precisa dessa mensagem de arrependimento? São as testemunhas. Então, somos nós. Deus chama cada um de nós hoje em dia, essa é a grande comissão, é levar a mensagem de Deus para as pessoas. O mundo não sabe. Eu tenho muitas pessoas, eu tenho dentro da minha família, pessoas que dizem assim, eu já fui longe demais. Deus não vai me perdoar. Eu já errei demais. Eu estava na igreja e saí da igreja. Deus não vai me perdoar. Então, nós precisamos levar a mensagem de salvação para as pessoas. Essa é a grande comissão, que as pessoas precisam aceitar Jesus, precisam se arrepender, mudar seus caminhos, sua vida. Então, Deus nos dá um propósito, Ele nos fortalece. E eu vou contar para vocês, antes de conhecer a mensagem de Deus, eu sofria de depressão. Uma depressão bem séria, bem importante. E eu tive, quando eu entendi a mensagem, eu tive um propósito na minha vida. Eu tenho um propósito muito grande, que é ver meu filho curado. Eu quero ver meu filho, né? Eu sei que não é cura, que a palavra correta, porque o autismo não é uma doença. Mas eu quero ver meu filho saudável. Eu quero. É meu sonho. É um propósito. Deus nos dá propósitos, Ele nos dá coisas tangíveis, coisas que podem acontecer. Então, Deus muda a nossa vida, Ele nos traz paz, Ele nos dá clareza, entendimento, Ele nos dá propósito na vida. E, além disso, Ele transforma o nosso desespero, Ele transforma a nossa tristeza, Ele transforma a nossa agonia em alegria. Querem ver? Vamos ver ali no verso 50. No verso 50 diz assim: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Todos nós fomos abençoados. Todos nós somos abençoados por Deus. Ele ergue as mãos para cada um de nós. E Ele sabe os nossos sofrimentos, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E Ele nos abençoa. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Jesus subiu aos céus.
E existe a grande promessa. Assim como ele foi, ele vai voltar. E eu quero estar em pé no dia que Jesus voltar. Ele transforma nosso desespero, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Ele transforma em alegria. Porque tudo Deus pode. Tudo Deus faz. Ele transforma o nosso pânico em paz. A nossa confusão em clareza. Ele transforma a nossa perplexidade em propósito. Ele transforma a nossa melancolia em alegria. Você aceita que Deus transforme a sua vida? O túmulo está vazio. A cruz está vazia. O Cristo ressuscitou. E esse é o motivo da nossa grande alegria. Ele ressuscitou. E assim como ele, todos os que o aceitam como seu salvador pessoal vão ressuscitar naquele dia. Se já estiverem mortos. Se não estivermos mortos, transformados seremos. Se você aceita essa mensagem, se você aceita que Deus transforme a sua vida, entre em contato com a gente. Se você ainda não estudou a palavra de Deus, se você gostaria de conhecer mais desse Cristo, entre em contato conosco. Peça ajuda. Se você precisa de uma oração, de um carinho, de ser recebido, entre em contato também. Nós estamos aqui de braços abertos para acolher, para mostrar esse Cristo, porque esta é a grande comissão, essa é a grande missão do cristão, é mostrar Cristo para as outras pessoas. Que Deus abençoe ricamente você, a sua família, cada um de vocês que estão aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Vamos cantar agora com todo entusiasmo. E na terça-feira estaremos novamente aqui. Vamos cantar, porque Ele vive.
hora mais importante. Vamos fazer o sorteio de hoje. Mas agora, eu gostaria de convidar a Márcia, meu bebê, que se batizou semana passada, para ajudar no sorteio de hoje. Ó. Boa noite. Sorteio contigo. Pode escolher. Gisele Ribeiro. Ê! Gisele é daqui, então é mais fácil pegar aqui com nós, porque algumas pessoas que não são daqui, a gente está deixando os brindes no CVS da Zona Norte, na Avenida Benjamin, 167. Mas esses que são daqui de perto, então a gente vai entregar aqui na igreja mesmo. Podemos sortear quantos hoje, senhor ancião? 4. Vamos lá, Márcia. Ela acabou de se sortear, mas está valendo. Está valendo porque ela deixou o nomezinho dela escrito lá. Antônio. O Antônio está estudando a Bíblia com nós. Olha que bênção. Mais um. Maria Otacília Rodrigues Moraes. Bom, então, esses são os nossos 4 sorteados de hoje. A Maria Otacília, a Márcia Denise, a Gisele Ribeiro e o Antônio Orli. Parabéns pelos sorteados de hoje. Que alegria, né? Você está alegre? Você está feliz? Sim. Vocês estão felizes? Nós estamos muito felizes também. E tenho certeza que Jesus está mais feliz ainda. Vamos nos colocar em pé, então? Vamos fazer oração? Que Deus abençoe a cada um de forma muito especial neste momento. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pelas tuas bênçãos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor veio neste mundo morrer por cada um de nós. Muito obrigada, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor transforma as nossas vidas. O Senhor nos dá paz, Senhor. O Senhor nos dá entendimento. O Senhor tira a confusão do nosso coração, Senhor. O Senhor nos dá alegria. O Senhor transforma as nossas vidas. Nós queremos, Pai querido, estar com o Senhor. Nós queremos muito, Senhor, essa paz, essa alegria, esse contentamento, Senhor. Nós queremos muito esse propósito. Haja, Senhor, na vida de cada uma das pessoas que está aqui, na vida, Senhor, de cada uma das pessoas que está assistindo também. Que todos se sintam tocados e acalentados, Senhor, por Ti. Fica conosco, Pai querido, nos dá uma boa semana. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos, então. Até terça-feira, às 19 horas, aqui no nosso canal também. Fiquem com Deus. Nosso Deus eterno, o grande Criador, poderoso, pelo seu Espírito nasceu o Redentor, o Filho de Deus. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, triuno é o Deus de amor. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus.
acredito em sua vida.